Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e esse é o conteúdo para você aprender sobre renda variável. Então pessoal, falando aqui do mês de abril, tá? Foi muito legal, foi muito bom pra gente, mas eu quero falar com vocês sobre o mês de maio. E existe um dito popular que fala o seguinte: sell in May and go away. O que isso significa? Significa que é um momento importante para a gente realizar determinadas posições, tá? E ficarmos atentos às novas oportunidades, tá bom? Siga com a gente aqui para vocês se ligarem no que vai acontecer no Panorama do Chefe. Mas antes, a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Eu quero conversar com vocês o seguinte. O mês de janeiro até abril foi muito bom pra gente, tá? Tivemos bons movimentos, surfamos boas valorizações aqui, boas altas. A bolsa bateu topos históricos até antes do que a gente previa, mas agora é um momento de cautela, tá? E eu quero ressaltar isso para vocês. Por quê? Porque nesse momento agora, ainda mais com a situação que nós estamos vivendo, que eu tenho falado aqui a respeito de crise global, que são as guerras, a parte política do Brasil, tá? A parte de eleições e as contas públicas. Tudo isso está dando para a gente que não é um bom momento para a gente entrar de cabeça na bolsa, tá? Então a gente vai fazendo os movimentos com cuidado, com cautela, para que a gente não perca as melhores oportunidades e também não entre apressado demais no mercado e a gente fica preso por um bom tempo. E aí o nosso dinheiro não valoriza. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Brasil, tá? Brasil fazendo a correção, né? O pessoal tá meio nervoso, que a bolsa tá caindo, mas gente, isso é normal. Era previsto isso, que isso ia acontecer, tá? E aí eu quero passar para vocês o seguinte: a gente agora, com as nossas posições, nós precisamos ter mais cautela. Quem está com uma certa valorização, venda uma parte do seu capital, tá? Se não quiser vender tudo, venda uma parte do seu capital, fique com o dinheiro em caixa na renda fixa e espere novas oportunidades. Por que eu estou falando isso? Porque ao final desse período de maio entra uma sazonalidade do mercado como um todo. Então é uma hora que o mercado começa a fazer uma correção. Nós pegamos boas valorizações do período de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? Então agora é a hora da gente realizar os nossos lucros, tá bom? Então eu separei algumas ações aqui pra gente observar e ficar antenado. Vamos ver? Índice da Bolsa Brasileira, Ibovespa, tá? Gráfico semanal. Vamos observar o movimento que ele fez aqui durante essa semana, tá? Fez o movimento de queda, tá? Pela terceira semana seguida, só que entrou uma força compradora na tendência curta, tendência terciária, uma tendência de curto prazo, tá? Que eu marquei aqui nos 50%. E o que isso pode significar para a gente? Bom, isso aqui pode significar que ele vai continuar esse movimento de alta, tá? É possível? É possível que ele venha tentar buscar esse topo aqui e romper para cima, tá? Como também pode continuar a tendência para baixo. O que vai dizer isso? Bom, vamos olhar o mercado semana que vem, tá? Que vai ser uma semana comum, uma semana cheia, e vamos observar o comportamento dele. Ah, Joseph, vamos comprar agora? Então, eu recomendaria que a gente ficasse com mais cautela, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês algumas ações que nós estamos posicionados, outras que nós já tomamos alguma posição e estamos participando de uma desvalorização, e outras que nós vamos entrar, tá bom? Algumas delas eu vou colocar aqui para vocês, agora todas elas eu vou colocar no grupo VIP. Quem não conhece o nosso grupo VIP, tá? Vou deixar aqui o link da descrição. É um grupo focado para as análises diretas, ou seja, você não vai ficar perdendo tempo olhando a ação, nós aqui vamos fazer isso para você, e por apenas R$ 39,00 por mês você vai ter acesso a esse grupo para você observar isso no seu mercado. E quando você coloca esse valor com as valorizações que nós já tivemos, rapaz, fica um preço muito em conta. Tá bom, pessoal? Então, vou passar aqui para vocês uma ação que nós já havíamos falado, tá? Que é um conteúdo interessante para a gente ver, principalmente nesse período agora, que se a bolsa cair e o dólar subir, tende-se
a se valorizar. Uma delas é, como eu falei, Suzano, tá? Gráfico semanal. Está aqui dentro desse movimento de baixa, dentro dessa região verde aqui, onde nós havíamos observado, tá? Aqui é o fundo, essa linha azul é o fundo da tendência terciária, da tendência mais curta, tá? Então ela está aqui sustentando nessa região. No gráfico diário, fez um movimento de indecisão, tá? Se romper para cima, poderíamos comprar? Poderíamos, mas vai com cautela, tá bom? Vai com cuidado, porque o mercado está muito volátil. Então, se isso aqui subir, você comprou, subiu, chegou aqui nessas regiões aqui de 47,54, faz uma realização parcial, entra com mais cautela no mercado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, tá bom? E a incerteza, ela é extremamente complexa para o mercado, porque acaba que o investidor ele tira o dinheiro muito rápido e a gente não tem essa habilidade toda, essa rapidez toda para fazer isso. Beleza, pessoal? Então, essa é a ação que eu queria compartilhar com vocês do mercado brasileiro e eu quero falar agora de mercado americano. Tá? Mercado americano, nós estamos aí numa valorização, tá? Por conta esse possível acordo que nós vamos, que os Estados Unidos vai fazer com o Irã, tá? Tá nessa situação, não chegaram a um ponto comum até o presente momento. Então eu quero participar vocês o seguinte, tome cuidado, tá? As ações americanas, elas vão se valorizar ao longo prazo. Nós aqui observamos algumas e eu vou mostrar que eu também venho falado para vocês. E as demais eu vou colocar no grupo VIP. Mas vamos lá olhar o mercado americano? S&P, tá? Rompendo essa estrutura, estamos aqui numa tendência nítida de alta, certo? Puxando aqui a região de 50% aqui dos 6.798. Tá? Então, se ele chegar nessa região, nós podemos pensar em compras. Até lá, as principais ações elas têm que ter muito cuidado, porque elas já estão rompendo topos. Então, é a hora que a gente já está vendendo as nossas posições, colocando o dinheiro no bolso, esperando novas oportunidades. Tá? E qual ação eu venho falando para a gente tomar a nossa posição? Ação Mercado Livre, tá? Está dando uma oportunidade para a gente. Chegou, tá dentro dessa congestão, tá? Chegou num ponto de rompimento, voltou no nosso 50%, deu um gatilho na quarta-feira, na quinta-feira rompendo esse gatilho. Então, Mercado Livre pode ser uma oportunidade para a gente agora. Nós já vínhamos falando de Mercado Livre há um bom tempo, tá? E Mercado Livre agora está começando a dar sinais de continuidade. Então, fiquem atentos. Mercado Livre, podendo romper essa estrutura aqui, dá a oportunidade para a gente comprar e seguir comprado até os topos. Beleza, pessoal? Então, o mercado americano, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Você fique de olho nesse conteúdo, né, para você tomar as suas melhores decisões, lembrando que isso aqui é um conteúdo educativo, tá? Isso não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, tá? A gente aqui está compartilhando a nossa visão de mercado financeiro. Beleza, pessoal? E aí, agora, falando de Bitcoin, eu quero ressaltar um certo cuidado, tá, com o mercado de cripto. Por quê? Porque o mercado de cripto ainda não subiu o que a gente esperava, tá? E eu acho que está na hora da gente tomar um certo cuidado com Bitcoin, Ethereum, essas coisas assim. Por quê? Já era para eles terem arrancado, dado uma subida, e ainda não subiu, tá? Então isso aqui faz com que a gente tenha uma certa cautela e fique observando o mercado como um todo, e eu vou te explicar o porquê aqui agora. Vamos lá. Criptomoeda, Bitcoin, tá? Gráfico diário. Ele tá fazendo esse movimento devagar, tá? E ele chegou a um ponto de 50% dessa queda toda. O que isso significa na prática, Joseph? Vamos lá. Isso aqui significa que isso pode ser apenas uma correção, outros chamam de mitigação, tá? Desse movimento. E você percebe que ele em cima dessa linha dos 78 mil dólares, ele bate e não consegue romper, tá? Então isso aqui pode ser um movimento de realização de lucro no curto prazo, tá? E as pessoas podem vender, os grandes investidores podem começar a vender e forçar o Bitcoin a ir a patamares menores. Então, o que a gente como investidor pequeno pode fazer? Bom, aqui eu recomendo você o seguinte, se você já está com um lucro legal, para não perder esse movimento, venda uma parte desse teu lucro,
tá? Faça igual os investidores grandes estão fazendo e espere novas oportunidades. Quem quer comprar Bitcoin agora, não compra, tá? É um movimento aqui muito complexo, muito difícil de você verificar para onde você está indo e você vai, muito provavelmente, você vai perder dinheiro aqui nesses pontos. Beleza, pessoal? Então fiquem atentos com relação ao movimento do Bitcoin. Uma outra criptomoeda que eu quero falar com vocês é a Pancake, tá? Observem aqui no gráfico diário que Pancake fez um movimento, tentou romper esse fundo, não rompeu, subiu, já deu 50% aqui, mas foi um movimento muito difícil de pegar, tá? E tá dando uma nova oportunidade dentro dessas regiões aqui, tá? Então, Pancake Swap pode ser uma oportunidade para a gente comprar aqui entre $1,46, perdão, $1,48, $1,48,6, para a gente surfar o movimento, fazendo parcial aqui nessa região entre $1,63 a $1,66, tá? E aí a gente pode surfar todo esse movimento aqui da alta, tá? Lembrando que tomem cuidado, porque essa região aqui já é uma região de 50% dessa venda. Então pode ser que ele bata aqui, faça um topo duplo e volte. Então tomem cuidado, é um trade mais arriscado, tá? Mas você pode ainda surfar um lucro nessa criptomoeda. Beleza? E eu quero mostrar para vocês uma operação quando a gente faz com cuidado e técnica, ela geralmente nos proporciona bons lucros. O caso aqui foi LDO, Lido, tá? Eu havia falado dela semana passada, nessa região aqui de 37 centavos de dólar. E o nosso alvo, o primeiro alvo seria esse topo aqui, tá? Pessoal aqui que comprou, surfou esse movimento e vendeu, surfou um bom lucro. Agora ela retornou, ela fez um topo duplo e está retornando para essas regiões. Ainda não tem oportunidade de compra clara. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente fazendo as nossas operações com técnica, com cuidado, a gente consegue bons lucros no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês, tá? Desejo para vocês uma boa semana. Tomem cuidado com as operações da semana, tá? O mês de maio, ele geralmente é um final de movimento, então faz com que a gente encerre algumas operações, como eu venho falando aqui desde o começo do vídeo, e vocês observem as oportunidades que virão do mercado. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, uma boa semana para vocês. Acompanhe a gente lá no nosso grupo Free, que é um grupo totalmente gratuito, vou deixar o link aqui na descrição. E se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha com seu colega, compartilha com seu amigo, tá? Que gosta de mercado financeiro. Será um prazer tê-los no nosso grupo Free e acompanhando o nosso Panorama do Chefe. Um grande abraço, até semana que vem, fica com Deus.